Fala pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Trazendo mais um vídeo da nossa série semanal, trazendo algo para abençoar a tua vida, abençoar o teu dia, abençoar o teu final de semana. Algo que Deus tem colocado no nosso coração, de trazer uma palavra, um versículo. E o que a gente quer trazer hoje, que Deus colocou no nosso coração, está lá em João, no capítulo 21, no versículo 15. Uma história, meu querido, que é uma das mais conhecidas por todos nós. Uma história onde, quando eu começar a ler, na hora você vai lembrar dela. E esse é o objetivo que eu quero, é fazer você lembrar de alguma coisa. A palavra nos diz lá no versículo 15: depois de terem comido, perguntou Jesus a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus respondeu: então apacenta os meus cordeiros. Na verdade, são 3 interrogatórios, que no terceiro, quando Jesus diz: Pedro, realmente tu me amas? E eu já imagino Pedro com o coração já bem contrito, já chorando, todo emocionado, porque Jesus estava falando de uma forma assim que estava movendo o coração dele. Ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. E na verdade o que eu entendi aqui, que eu quero trazer para você, é que Jesus simplesmente está dizendo: Pedro, tu me amas? Está falando: Pedro, você lembra do que você viveu lá atrás? E a gente realmente é assim, a gente pode até esquecer, mas a gente jamais vai apagar da memória. Você já parou para pensar que você, às vezes, você passa por algum lugar, aí você fala assim: poxa, eu acho que eu já passei nesse lugar. Aí uma pessoa fala assim: oh, você lembra que tal dia, e na hora você fala: puxa, eu falei que eu conheci esse lugar. Ou quando você está de frente com uma pessoa, você está conversando com uma pessoa, você não conhece ela, você fala assim: olha, eu conheço a pessoa de algum lugar, não estou lembrado. Aí a pessoa fala assim: não, era aquela pessoa que morava assim. Fala: poxa, eu acho que eu lembro. E Jesus estava fazendo o mesmo com Pedro. Pedro, você me ama, você lembra, você lembra daquilo que a gente viveu lá atrás? Porque lá atrás, o primeiro chamado, quando ele teve um encontro com Jesus, ele estava na beira da praia, chegou frustrado de uma pesca. E Jesus disse assim: ei, meu amigo, você pegou alguma coisa? E Pedro fala assim: ah, eu não peguei nada. Aí Jesus fala assim: volta, lança a rede para o lado direito. E Pedro diz assim para Jesus: olha só, eu vou voltar, mas debaixo da tua palavra, porque o Senhor está falando. E quando ele volta, lança a rede para o lado direito, a Bíblia nos mostra que ele teve uma grande pesca. Eu imagino que o barco encheu de peixe e ele voltou todo contente ali para a beira da praia. E Jesus falou assim para ele: olha, Pedro, eu não quero fazer você um pescador de peixe, quero fazer de você um pescador de almas. E a caminhada que ele teve com Jesus foi magnífica. E na verdade ele foi um dos que mais deu trabalho, na verdade, para Jesus, né? Que chegou um momento que lá no final, quando Jesus ia ser crucificado, Jesus falou para ele: olha, Pedro, ainda que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E foi isso que aconteceu. Você conhece a história? E Pedro, quando negou a 3ª vez, Jesus olhou para ele com aquele olhar assim: você viu que você realmente negou? E Pedro sai desesperadamente, ele sai de cena, sai desesperadamente e volta, sai fora do cenário. A Bíblia diz que depois do 3º dia que Jesus ressuscitou, ele vai ter um encontro com Jesus. Nesse mesmo lugar onde Jesus interrogou ele, foi lá onde ele chamou Pedro para caminhar com ele. E quando ele chega de frente na praia, quem ele vê novamente? Ele vê Pedro voltando frustrado, sem ter pego peixe nenhum. E aí sabe o que Jesus fala? Ei, Pedro, o que você pegou? Ele fala: não peguei nada. Eu imagino que ele nem reconheceu que era Jesus. Aí Jesus falou assim para ele: então volta, lança a rede para o lado direito. Eu já imagino no coração dele, falando assim: não, eu já ouvi isso antes, cara. Não, peraí, eu já ouvi isso antes. E a palavra nos mostra, se você ler antes do versículo 15, que realmente ele volta. E não dá nem para puxar mais a rede de tanto peixe. E ele volta ali para a beira da praia ali. E ele vai ter esse encontro com Jesus. Ele vai ter um encontro com Jesus. Jesus interrogando ele, né? E Emerson, o que você quer trazer para nós nessa hora? O que eu quero trazer para você já parou para imaginar tanta coisa boa que nós já vivemos lá atrás, tanta coisa que Deus preparou para nós lá atrás, que quando a gente dá o primeiro tropeço, quando acontecem as primeiras falhas, quando a gente se decepciona, a gente volta a fazer tudo que a gente fazia lá atrás, principalmente as coisas erradas.
Você já parou para pensar que muitas vezes aconteceu muito comigo, a gente esquece daquilo que deu certo lá atrás. E a gente tropeça, a gente se frustra, a gente fica irado, a gente fica magoado. E a gente, por um momento, a gente fala assim, não, já não vai dar mais certo, não vou viver mais desse jeito. A palavra nos mostra que esse encontro com Jesus era Jesus mostrando assim, Pedro, se deu certo lá atrás, jogar a rede para o lado direito, joga de novo. Emerson, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer nessa história que quando Jesus diz assim para Pedro, assim, ó, Pedro, tu me amas? E Pedro fala assim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus fala assim para ele, então começa a relembrar das portas que se abriram na tua vida, começa a relembrar quando você precisava de um milagre e o milagre aconteceu na tua casa. Começa a relembrar você mesmo, de tudo que você precisou e Deus não deixou faltar nada dentro da tua casa. Começa a relembrar quando você precisava do emprego e deu certo para você. É isso que a palavra está nos dizendo. Podemos nós até termos decepções, podemos nós até tropeçar nas mesmas pedras, mas pare, reflita, comece a lembrar o que deu certo lá atrás. O mesmo Deus que te abençoou lá atrás é o mesmo Deus que te abençoa hoje e vai te abençoar eternamente. É esse o propósito de Deus, é esse o propósito de Jesus na nossa vida. E eu vim dizer para você, tu ama realmente Jesus? Claro que você vai estar dizendo, claro que eu amo. E Jesus está dizendo para você hoje, então começa a relembrar tudo que eu fiz para você lá atrás. Se deu certo lá atrás, vai dar certo de novo. Que Deus possa abençoar a tua vida, que essa palavra penetre no teu coração e você possa viver os melhores dias da tua vida. Volte a lembrar tudo que Deus fez para você lá atrás. Se deu certo lá atrás, vai dar certo hoje, em nome de Jesus. Deus abençoe.